e hoje gravaremos mais um vídeo para o UPET. Hoje iremos resolver esse exercício de treliça através do método dos nós. Para começar, nós vamos arbitrar aqui o sentido das reações dos apoios. Começando aqui pelo apoio móvel, nós temos um vetor apontado para cima. E aqui neste apoio fixo, nós temos um vetor que nós vamos arbitrar para cima também. Vamos chamar de CY. E para a direita aqui, que chamaremos de CX. Após isso, nós vamos resolver as equações do equilíbrio. Começando pela somatória dos momentos. No ponto C, aqui o ponto C, nós temos aqui que o vetor EY, ele é negativo, com um braço de alavanca de 1,8 metros. A força de 4.500 newtons, ela vai ser positiva, com um braço de alavanca de 3,6 metros. E a força de 9.000 newtons, ela também vai ser positiva, com um braço de alavanca de 7,2, porque somamos aqui o 3,6 mais 3,6 metros, né? Vai dar igual a 7,2. Resolvendo essa equação, nós temos que a força de reação EY é igual a mais 45.000 newtons, né? Com o vetor apontado para cima. Agora resolvendo a somatória das forças em X. É simples porque nós não temos... nós temos no sistema desenhado aqui somente um vetor apontado na direção horizontal, que é a CX, e ele é igual a 0. Agora resolvendo a somatória das forças em Y, nós temos que, aqui ó, convencionando que positivo é para cima, nós temos o CY mais o EY, que é igual, vou apagar aqui, a 45.000 newtons, que é igual às forças apontadas para baixo, que são 9.000 newtons mais 4.500 newtons. Resolvendo essa conta, nós temos que CY é igual a menos 31.500 newtons. O sinal é negativo aqui, o que significa que o sentido no qual nós arbitramos aqui inicialmente no desenho, ele não é o correto. Vou apagar aqui e vou desenhar um vetor apontado para baixo e escrever aqui que CY é igual a 31.500 newton, apontando para baixo. Feito isso, nós podemos calcular as forças que estão sujeitas aqui nesse nó A. Vou começar pelo nó A. Nó A, vou redesenhar aqui ele. Nós temos o seguinte, ó. Esse ponto é o nó A. Nós temos um vetor de 9.000 newtons apontando sobre ele, né, para baixo. Nós temos aqui uma força que iremos chamar de AD, né, porque é a força do ponto A, do nó A para o nó D. E uma força FAB, que vai do nó A para o nó B. Irei arbitrar aqui que o sentido das forças, que elas são puxando o ponto A, o ponto do nó A. Vou aqui fechar um triângulo imaginário aqui, no qual essa distância é igual a 1,8, essa distância aqui é igual a 2,4 e a hipotenusa é igual a 3. De onde que eu tirei essas distâncias, André? De onde que tu tirou essas distâncias, André? Aqui do desenho, né? Se a gente for ver aqui, essa distância aqui é igual a 1,8 e essa altura aqui ela é igual a 2,4. A hipotenusa eu calculei na calculadora aqui, né? Você fazendo aí o teorema de Pitágoras, você consegue ver que é 3. É bom fazer aí que vai facilitar nosso trabalho. Vou desenhar aqui um ângulo alfa aqui, né? E agora vamos fazer a somatória das forças. Vou fazer primeiramente em Y.
as duas estão apontadas para baixo, então vou fazer o seguinte, ó, FAD vezes seno de alfa. Por que seno? Porque nós vemos que esse vetor ele possui uma inclinação, né? E uma inclinação com relação a x, por isso que é seno de alfa, igual ao vetor apontado para baixo, menos 9.000 newtons. Esse seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, então é 2,4 sobre 3. Aí eu vou reescrever aqui, ó, o menos 9.000. E aqui o F, a força de AD. Resolvendo essa equação, nós temos que FAD é igual a menos 11.250 newtons. Esse sinal negativo aqui, ele indica que o sentido da força FAD, que a gente arbitrou, é o contrário. Então, eu vou apagar aqui e redesenhar aqui, ó, o vetor apontado para dentro do nó A. E vou reescrever, né? Que FAD é igual a 11.250. Então, esse elemento AD aqui, ele está sobre tração ou compressão? Então, veja só aqui. Vocês estão vendo que a força FAD está como se fosse empurrando o nó A, como se estivesse furando uma bola de futebol, por exemplo. Isso significa que esse elemento AD ele está sendo comprimido, porque ele atua empurrando o nó A, né? Então, está sobre compressão. Deixa eu pegar esse desenho aqui e deixar um pouquinho mais para a esquerda. E agora nós vamos fazer o somatório de força das forças em X, né? Nós temos o FAB, que arbitramos apontado para a direita. O FAD, nós acabamos de ver que ele está apontado para a esquerda, com uma inclinação, ou seja, vai ser cosseno alfa. Aí vamos reescrever aqui, ó, FAB. O FAD nós vimos que é 11.250 newtons. E esse cosseno é igual ao cateto oposto, 1,8, sobre a hipotenusa 3. Resolvendo essa conta, nós temos que FAB é igual a mais 6.750, significa que o sentido que a gente arbitrou aqui, o FAB, ele está correto, né? E como a força FAB está puxando o nó A, significa que FAB está sobre uma força de tração. Beleza, nós conseguimos descobrir aqui, ó, as forças sujeitas no elemento AD e no AB. E agora o próximo nó que nós iremos resolver vai ser aqui no nó D. Então eu vou redesenhar aqui os elementos do nó D. Nós temos que aqui tem um nó D, aqui vou arbitrar. Na verdade, eu não tenho nada que arbitrar, né? Nós temos que o AD está sob compressão, ou seja, ele atua empurrando o nó D também. E a força que nós vamos chamar de DB, nós não sabemos, vou arbitrar ele apontado para cima. Aqui é a força AD que nós conhecemos. Temos também aqui apontado para a direita a força DE. Vamos desenhar aqui alguns triângulos imaginários. Eu vou dividir aqui ao meio. Essa distância aqui e essa aqui também, ela equivale a 1,8. Essa altura aqui de 2,4. E este ângulo, este aqui também, são equivalentes à mesma inclinação alfa. Então, vamos resolver primeiramente a somatória de forças em Y, em que temos FDB vezes o seno de alfa, que é igual a FAD vezes o seno de alfa também. Nós cortamos os dois aqui. E temos que FDB é igual a mais, positivo, 11.250 newtons também, né? Então, o sentido do vetor dB que a gente arbitrou está correto. E a força, como ela está puxando o nó D, ela está sob tração. Então, aqui nós escrevemos que está sob tração. Beleza.
Agora vamos resolver aqui, né, o somatório de forças em x deste nó. Nós temos aqui FAD cosseno de alfa mais FDB também cosseno de alfa mais FDE igual a zero. FAD igual a 11.250 newtons. Cosseno aqui, cateto oposto, é 1,8 pela hipotenusa 3. FDB também é 11.250. E o cosseno aqui também é 1,8 sobre 3, mais a força FDE que nós queremos descobrir. Resolvendo essa equação, nós temos que FDE é igual a menos 13.500, que significa que o vetor que nós arbitramos ele está no sentido oposto. Vou redesenhando aqui. Ele está comprimindo o nó D, empurrando o nó D, o que significa que FDE é 13.500 com o elemento DE sob compressão. Feito. Vemos aqui que nós resolvemos os elementos DB e DE. Agora vamos para o nó C aqui, que eu acho que fica mais simples de nós resolvermos esse exercício aqui através do nó C primeiramente, né? Então vamos redesenhar aqui. Aqui temos o nó C, com o vetor aqui da força do apoio, CY, que é igual a 31.500, que nós calculamos anteriormente. A força do elemento CE, FCE, que eu vou arbitrar aqui apontando para baixo. E a força CB, que eu vou desenhar, arbitrar, apontando para a esquerda. Aqui, né? Vou completar aqui o triângulo imaginário, com a altura de 2,4 e a base de 1,8. Essa hipotenusa aqui ela vai ser 3, né? E aqui está o ângulo alfa. Vamos iniciar pela somatória de forças em Y, em que FCE vezes o seno de alfa é igual a menos 31.500 newtons. Que nós temos que o seno é o cateto oposto 2,4 sobre a hipotenusa 3. O FCE vou reescrever o restante da equação. Resolvendo isso, nós temos que FCE é igual a menos 39.375 newtons. É negativo, portanto, o sentido que a gente arbitrou aqui é o contrário, né? Vamos redesenhar aqui. Nós vemos que a força FCE está empurrando o nó C, o que significa que o elemento CE está sob compressão. Então, escrevendo aqui, nós temos o valor sobre compressão. Agora, realizando a somatória das forças em X, nós temos aqui, ó, o FCB é igual a FCE vezes cosseno de alfa. FCE nós acabamos de descobrir que é 39.375 newtons. E o cosseno, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Resolvendo essa equação, nós temos que FCB é igual a mais 23.625 newtons. Sinal positivo significa que o valor que a gente arbitrou aqui no sentido da seta, ele vai se manter. E nós temos que a força FCB ela está puxando o nó C, e, portanto, o elemento CB está sob tração. 23.625 newtons sob tração. Então, nós acabamos de descobrir aqui, ó, o elemento BC, elemento CE. Só sobrou agora o elemento EB. Nós podemos resolver ele por dois caminhos, né? Ou a partir do nó B ou do nó E. Eu acho que é mais simples pelo nó E, porque tem menos elementos aqui. Então, vai ser pelo nó E que nós iremos resolver. Então, vou redesenhar aqui, ó, nó E. Nós temos a força do apoio, o EY, que é igual a 45.000 newtons. Temos a força do elemento
DE aqui, que nós vimos que o elemento DL está sobre compressão, ou seja, a seta vai ser apontada para cá, para dentro do nó. O FCE, a mesma coisa, apontado para dentro. E o FEB, nós não sabemos ainda, vou arbitrar ele apontado para fora, bem para cima. FEB. Então, deixa eu reescrever aqui. Pronto. Vou desenhar aqui os triângulos imaginários. Aqui nós temos que a distância de 1,8, aqui também 1,8. Essa altura aqui é de 2,4. E aqui o ângulo alfa, e aqui também tem o mesmo ângulo, alfa, né? A hipotenusa aqui, ela é de 3. Agora fica fácil, nós podemos resolver tanto pela somatória de forças em Y e em X. Vou fazer pela somatória de forças em Y. Aqui nós temos o FEB, que nós não conhecemos, vezes o seno de alfa, que é igual a FCE, vezes o seno de alfa também, menos porque aqui ele está apontado para cima, né? Como eu joguei pro outro lado aqui já direto, ele fica negativo, menos 45.000 newtons da força de apoio. Nós temos aqui, reescrevendo FEB, o seno de alfa, o cateto oposto, 2,4, aqui do FEB, sobre a hipotenusa, 3, igual a FCE, que é 39.375 newtons, vezes o seno de alfa, que é o mesmo que o do FEB, 2,4 sobre 3, menos 45.000 newtons. Resolvendo essa equação, nós temos que FEB é igual a menos 16.875 newton. A força aqui deu negativo, então a gente vai ter que inverter aqui o sentido do vetor. Ele está empurrando o nó E. Está empurrando o nó E significa que o elemento EB está sob compressão. Escrevendo aqui, nós temos 16.875 newtons sob compressão. E dessa forma, nós terminamos esse exercício. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha compreendido a execução desse exercício. O PDF dessa resolução vai estar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida você pode escrever aí nos comentários. E muito obrigado por assistir.